culto a Deus. Antes de começar o culto, eu e Nívia estávamos conversando sobre quando é que a gente passa pelo vale. Sempre tem algum momento de passar por dificuldade, sempre tem. Na vida de todo mundo sempre tem um momento de dificuldade. E a gente pode ficar tranquilo, porque estamos nos braços de Deus. Vamos repousar com essa canção, porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Vamos cantar essa canção.
Glória a Deus. Nós vamos continuar cantando. A Bíblia tem muitas expressões para falar de provação. Uma delas, eu ando pelo vale da sombra da morte. É meu pastor e não falta. Outra canção que fala de palavra deserta. Deserto também de momentos difíceis, de provação. Tem momentos de estruturação. Pensar quando estivermos caminhando nosso Deus, prover as nossas decisões.
ter um grupo perfeito. Perfeito. Ricos. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, pobreza, deu tudo o que possui. Esse texto foi à sinagoga, quem ia? Pode, né? Porque você aqui é você pode. A Bíblia tem um problema aberta. Amém. Aproveite esse momento para sair do seu lugar também. Se tem alguém que nunca mais você viu, falou, abraçou, aproveita e vai lá falar. Olha, alguém já começou, ó. Tem que confraternizar. Vai.
passar pro refrão aí, Lucas. Um coro junto comigo nesse momento. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Juntos. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Pode ser crianças. Muito bem, certo?
algo para falar no teu coração. Irmos a palavra. Como não devia ser, gente, essa é uma noite de desafio. Você vai ser desafiado. E deparamos com o Evangelho. Quando nós nos deparamos com Deus glorioso, Deus magnífico, mas Deus, Ele fala, imitem a mim, sejam meus seguidores. E por isso que nós estamos aqui, buscando ser semelhantes a Jesus. E semana passada, nós falamos, Douglas, Jesus e o sábado. Isso estava lá no livro de Mateus, capítulo. E hoje nós vamos estudar, vamos ler o texto que vem depois disso. Depois. Então eu já te convido a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, versículo. Interessante. Temas. Nós falamos de debate. Feliz, iluminado pelo Senhor, creio nisso, pelo Espírito. Palavra diretamente. E hoje vamos ver um outro momento que mas é um texto de Jesus escrito mais, que é acusado de estar fazendo aquilo de Beelzebu, de Satanás. Eu quero esse texto com você. Deus a partir do 22, a gente 32. Depois disso, levaram-lhe que era Jesus o curou, de modo que ele pôde. O povo ficou atônito e disse: este é o filho. Que eles... Jesus, conhecendo os seus, disse-lhes: todo o reino dividido, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido contra si mesmo. Eu expulso demônios por Beelzebu. Por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre você. Mas se é pelo Espírito de Deus, eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, chegamos diante de Ti, clamando para que Tu ilumine nossa mente. Agora, quando vamos estudar,
minuciosamente aqui a tua palavra. Então, abre nossos corações, nos dê discernimento, nos dê atenção, Senhor. Tira qualquer distração, Senhor, que possa levar nossa mente para outro lado, não seja a tua palavra, Senhor, que nos ensina. Fala ao nosso coração, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então tá, gente. Onde aconteceu isso? Jesus ainda estava provavelmente em Cafarnaum. E é interessante que Jesus, então, nos textos que são paralelos, né, os evangelhos sinópticos, chamam, né, Mateus, Marcos e Lucas, diz que provavelmente ele estava dentro de uma casa e eles queriam provavelmente ter uma refeição. Mas a multidão era tanta e invadiu aquela casa de modo que eles não podiam nem comer. E ali acontece esse milagre. Um homem surdo, mudo e cego, por causa de um demônio, é curado por Jesus. A gente está numa sequência onde Jesus é confrontado, Jesus é sempre tem alguém para contradizer ele, para falar que aquilo que Jesus está fazendo está errado, pressionando. Esses caras são esses fariseus, líderes religiosos, seriam os pastores, padres, líderes religiosos daquela época. Aqueles homens que todo mundo olhava com admiração, talvez, que são mais santos do que os outros. Enfim, Jesus disse, não, esses são os mais pecadores. E Jesus vai revelar isso, vai revelar o coração deles. E diz que esses caras, eles vieram de Jerusalém para tentar acusar Jesus. Pensa que Cafarnaum, eu não podia ter inserido um mapa aqui. Talvez você consiga visualizar aí o mapa de Israel, que é comprido, né? Norte a sul. Temos o Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, do outro lado o mar, o grande mar. E daí, Cafarnaum, ele fica ao norte do Mar da Galileia, lá no norte de Israel. E Jerusalém fica ali, bem mais para baixo, bem mais perto do Mar Morto. Esses caras saíram de Jerusalém para perseguir Jesus. Olha só o nível que eles chegaram. E eu quero ver com vocês de forma mais detalhada os primeiros versículos. Eu chamei, não sei se dá para dizer um nome, né? Jesus, Espírito Santo, Beelzebul, os fariseus e eu. Esses são os personagens da história. O eu é um eu oculto. Mas é o que nós queremos descobrir. É a mensagem de Deus para mim e para você, dentro dessa história. Vamos lá? Não peguei o pointerzinho, mas pode passar, Lucas. Eu quero começar vendo lá no começo, então. Primeiro nós temos a contextualização, né, dizendo ali no versículo 22, do endemoniado que era cego e mudo, a cura. Versículo 23, então diz que todo o povo ficou atônito e disse. Queridos, diante de Jesus, muitas vezes nós vivemos nossa vida de modo, deixa a vida me levar e as coisas vão acontecendo e parece tudo tão cotidiano e tão normal. Mas a verdade é que um dia, em algum momento da sua vida, você vai confirmar isso para mim, que Jesus te dá um sinal. Ele entra na sua vida e começa a interromper aquilo que era confortável para você, sabe? Você está ali, no bem bom, vivendo a sua vidinha tão gostosa, e Jesus entra e quebra aquele comum, aquele normal. E quando isso acontece,
você precisa refletir. Você precisa analisar o que está acontecendo. Quando algo sai do padrão, é necessário uma reflexão e uma análise. Batermos as nossas convicções e o conhecimento que nós temos com o que está diante de nós. Sempre é assim. Quando algo novo bate na nossa porta, precisamos reavaliar. Isso é uma atitude de humildade, né? Eu lembro que quando eu e Júlia, nós estávamos no seminário, tinha situações no seminário que era... Júlia pensava de um jeito. Sobre o mesmo assunto eu pensava diferente. E o seminário pensava de outro. Tínhamos 3 opiniões. E aquilo nos deixava desconfortáveis. Mas nossa conversa era: sejamos humildes. Sejamos humildes. Porque muitas vezes nós cremos o que cremos por simples tradição ou herança, né? Nossos pais, nossos familiares, nosso contexto próximo. E quando nós somos confrontados, e aconteceu algumas vezes no seminário, tu pergunta: por que eu creio diferente? Por que raios eu creio o que eu creio? Já pensou isso? Será que a gente tem resposta plausível para tudo o que a gente crê? Por que você crê que Jesus é Deus? Qual é a sua base para isso? Entende? Por que você diz que o caminho do Evangelho é o caminho correto? Quando eu fui fazer um intercâmbio, eu morei por 6 meses junto com o que eles chamavam de homólogo, né? Que era um cara que fazia um intercâmbio comigo, e a gente morava na mesma casa, né? Em casas de famílias. E a gente tinha alguns debates calorosos quanto à religião. E ele me dizia: Stefan, como é que tu pode acreditar que o que tu está falando da Bíblia e de Jesus é verdade, enquanto todas as milhares de religiões que existem vão falar a mesma coisa que você, que eles têm razão e que a verdade é o que eles creem? E aí? Nós precisamos refletir sobre o que nós cremos. E quando tem algo novo, nós precisamos parar e refletir. Então, nossa posição lá no seminário, voltando a esse exemplo, sejamos humildes para escutar o que vem de diferente e analisar aquilo. Porque capaz que o que eu creio está errado. Não é verdade? E eu preciso ser humilde ao ponto de mudar a minha posição, de mudar o jeito que eu penso. Ou aquela confrontação de ideia vai me levar a fazer o quê? Estudar. Eu antes não tinha posição, agora eu vou estudar e vou ver como que eu vou embasar a minha posição. E a minha fé vai ser fortalecida, a minha opinião vai ser fortalecida. E é interessante que Jesus chega diante desse povo, faz esse milagre, diz que eles ficaram atônitos. O fato é que o fato evangélico, Jesus curando, Jesus morrendo e ressuscitando, nos exige um veredito, nos exige uma posição. Diante de Jesus e do que Ele faz, não podemos ficar neutros. Não existe neutralidade diante de Jesus. Ou aceitamos, ou negamos. É interessante que depois eles fazem essa pergunta: não será este o filho de Davi? E isso mostra, de certa forma, esse coração humilde de que, será? Será este aquele a quem nós esperamos? O que significa essa afirmação que eles estão fazendo? Judeus, eles esperavam um homem que seria o Messias, ou seja, o escolhido, o ungido, o Cristo. Cristo e Messias, não sei se você sabia, significa a mesma coisa. Um hebraico, outro grego.
mas significa a mesma coisa. Cristo. Jesus, Messias. Jesus, Cristo. E a pergunta dele, será que esse é aquele que cumpre as profecias do Messias? Porque diz que o Messias seria aquele que se assentaria no trono de Davi. Davi, o rei exemplar, o rei que é um tipo de Cristo, ou um símbolo, uma figura de Cristo, né? Davi mesmo recebeu promessas na sua própria vida, enquanto ele estava vivo, dizendo que ele teria um descendente que se assentaria no trono dele, ele governaria eternamente, ele receberia um reino. E essa promessa, os judeus esperavam. Você deve já ter ouvido, pelo menos, né, de que o povo de Israel, depois do tempo dos reis, eles se afastaram do Deus vivo, eles foram para o cativeiro. Nós pregamos sobre isso há um tempo atrás, quando falamos dos profetas. E desde então começou que a Bíblia não, perdão, né? É chamado de o tempo dos gentios, né? Onde os gentios, aqueles que não são judeus, dominam sobre Israel. Até hoje é considerado esse tempo, onde eles não têm um reino estabelecido. E diz que aquele que vai vencer, que vai terminar com esse tempo dos gentios, é o Messias, é o Cristo, o filho de Davi, que viria e se sentaria no trono. E a pergunta deles é, não seria este o Messias? Olha que interessante, Isaías 42, eu não botei ali, mas se você puder me acompanhar, para você ter uma pequena descrição, quem é este Messias? Estou pegando Isaías 42 porque a referência que, se você for ver no versículo 18 do mesmo capítulo, até o 21, é o texto que o apóstolo Mateus usa para se referir a Jesus. Eu quero ler esse texto contigo. Deus falando: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações, não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade trará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança, as nações, os gentios, diz ali em Mateus. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dele procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu guardarei, farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Esse era o Messias dos judeus. O Messias, aquele símbolo, aquele que faria justiça, que poria tudo no lugar, nos eixos de volta. É aquele que curaria os enfermos. É interessante que o apóstolo usa esse texto exatamente antes do texto que nós estamos lendo. Não é por nada. Messias é um sinônimo de restabelecimento, de restauração. E queridos, eu e você aguardamos um Messias. Talvez você possa dizer, não, o Messias já veio. Sim, já veio. Ele morreu e venceu a morte. Ele já está reinando no reino espiritual. Mas vai vir uma segunda vez para reinar e fazer justiça definitiva. A gente ouviu o pastor Davi falando esses dias sobre o já e o ainda não, né?
O reino que já está, mas não está concretizado fisicamente. E esse dia virá, queridos, e eu e você temos anseios profundos no nosso coração, assim como aquele povo. A gente pode ver, você com certeza vê, que não está tudo certo, não é verdade? Você não anda por essa terra e diz, tudo bem, para que ser melhor do que isso? Né? Olha que coisa bela. Sim, a gente vê a beleza do Senhor. Mas tem alguma coisa extremamente errada nesse mundo. Concorda comigo? Algo que está extremamente errado. E sabe quem vai resolver isso? O Messias. Ele é aquele que supre os nossos anseios mais profundos. Sabe aquele desejo profundo do teu coração? Ele é a resposta para isso. A gente faz aquele quadro evangelístico, muitos de vocês já viram. Amor, paz, segurança, perdão. Eu li um livro, tempo atrás, de um cara chamado N.T. Wright. Ele fala que o mundo, ele dá sinais fragmentados de algo superior. Ele fala, por exemplo, que toda a humanidade, em qualquer cultura, em qualquer contexto, busca alguns valores que são universais. Por exemplo, poder, liberdade, beleza, amor, justiça, verdade. Em qualquer cultura é buscado isso. Mas você se pergunta, por que a gente não alcança isso? Vamos pensar agora, estamos num tempo de eleição, né? Um tempo de eleição, acho que é um exemplo perfeito. A gente pensa em esquerda, direita, centro, e você vai perguntar para a direita, você busca justiça? O que eles vão te responder? Claro! Propriedade privada, cada um tem direito a colher o fruto do seu esforço, do seu trabalho. Você vai perguntar para a esquerda, você quer justiça? Vai dizer o quê? Claro! Desigualdade social, isso é injusto. Todos querem justiça. E por que a gente não consegue justiça? Vai perguntar para o bandido se ele não quer justiça. O ladrão. Claro, porque ele tem algo que eu não tenho. E eu tenho o direito de ter o que ele tem. Não é verdade? Mas quanto mais a gente busca fazer justiça, o que a gente encontra? Injustiça. E quanto mais nós tentamos, nossas práticas geram injustiça. É terrível. Estamos num beco sem saída. Esse livro fala então de que Jesus é a resposta. A consolidação daquela justiça que a gente não sabe onde encontrar direito, que a gente não consegue resolver dentro do nosso coração, mas que Deus consegue. Deixai comigo a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele é justo, não eu e você. Continuando. Só que a gente tem um grupo ali que a gente viu, que são os fariseus. E esses fariseus têm uma atitude um pouquinho diferente. Eles olham para aquilo, escutam o povo falando, será este o filho de Davi? E o que eles dizem? Eita, não! É por Beelzebul que ele expulsa demônios. Uma atitude, primeiro, nem pensada, não foi refletida como o povo refletiu. Será que? Será que? Nem para isso eles pararam para pensar. Será que? Simplesmente não. Não é simplesmente não. É não e agora eu blasfemo esse ser que diz ser Deus. Você já perguntou por quê? Por quê? Por que foi tão rápida a resposta? Eles tinham algo. Eles não queriam perder. Eu
Listei algumas coisas que eu creio que estavam no coração dessa gente quando eles respondem de maneira tão enérgica e tão precipitada em relação à divindade ou ao fato de Jesus ser o Messias. Primeiro eles eram celebridades religiosas. E se Jesus é de fato o Messias, eles seriam preteridos em relação a Jesus. Jesus seria preferido. Eles teriam que dizer: sigam esse homem, não sigam mais a gente. Ele é melhor do que a gente. Ah, não. Não quero isso. Eles sabiam que o Cristo seria um homem santo, o próprio Deus. Então, diante dos seus pecados, hipocrisia, eles temiam que o seu coração fosse desvelado diante de Deus. Você já foi acusado por alguém? Oh, meu querido, obrigado. Hoje eu me preparei, trouxe uma garrafinha, deixei lá atrás. Muito esperto. Mas obrigado, tem uns irmãos aí que prestam atenção. Obrigado. O coração deles seria exposto diante de todos. E quando eu sou confrontado, não sei vocês, talvez o pecador aqui seja só eu, né? Às vezes sobe aquele... a raiva, aquele sangue sobe. E a primeira vontade é assim: porque tu também, pecador miserável. Porque tu fez a mesma coisa lá, lembra? Com a Júlia, então, ouvir da Júlia é pior ainda, parece, É dentro de casa. Aqui com vocês. Ninguém quer ter seu coração exposto. A gente quer conservar uma imagem de que somos bons. Eles perderiam, talvez, a sua própria fonte de lucro financeiro. Perderiam seu poder, um domínio injusto e tirano, exagerado sobre o povo. Jesus fala para eles, acusando, Diz: vocês colocam uma carga que o povo não consegue carregar, e você não levantou um dedo para carregar essa carga. Poder. E outra, se Jesus fosse o Messias que eles esperavam, o rei que eles esperavam, com quem eles teriam um problema? Com Roma. Estavam bem com Roma, tá tudo bem, Roma fica ali, eu fico aqui, Roma me dá os direitos de fazer o que eu quero. E agora vai se levantar um Messias que vai ser rei? Não, calma. Tu vai estragar tudo, cara. Vai começar a dar briga, vai começar a dar guerra com Roma. Eu não quero isso. Vocês entendem? É os desejos. Eu digo, quando Jesus vem na nossa vida, quando Jesus começa a se revelar para mim e para ti, o nosso pecado, o nosso desejo de controle vai saltar. Porque você sabe dos seus pecados. Nós achamos que podemos controlar a nossa vida. E a gente sabe que se vier o Cristo, eu vou perder esse controle. Eu vou não poder mais fazer algumas coisas que a minha carne gosta tanto de fazer. Nós temos uma consciência. Queridos, nós não somos tão diferentes desses fariseus. Essa é a verdade. Jesus quer ser o nosso Messias. Ele quer restaurar a nossa vida, nos livrar das nossas prisões físicas, mentais e espirituais. Jesus está aí para isso. E olha só que interessante. A seguir, Jesus diz assim, diz assim o texto, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes,
num dos textos paralelos, diz que Jesus os chama. Os chama. Ei, vocês. Isso dá a entender para mim de que eles não falaram isso que Jesus expulsa o demônio por Beelzebu para Jesus. Ou eles estavam falando entre eles, ou talvez até com a multidão em volta, tentando persuadir aquela multidão. Não, olha só, que filho de Davi, que nada, esse cara é um demônio. Mas diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, chama assim, ó, meu querido, escuta aqui, vem cá. E disse-lhes. Jesus sabia o que eles diziam. E Jesus não deixa assim. Ele não deixa passar aquilo, dizendo assim, tudo bem, eu vou falar com aqueles que querem me escutar. Jesus entende que aquela é uma oportunidade de se revelar e chamá-los para algo novo, para algo nele, chamá-los para uma vida nova, uma experiência nova. E Jesus, Ele não nos deixa nos nossos pecados. A Bíblia fala que se fôssemos por nós mesmos, nós não encontraríamos a Deus. Não há ninguém que o busque. Ninguém que faça o bem e não peque. Não há ninguém que o busque. Aqueles fariseus não buscavam Jesus. Mas o que Jesus faz? Querido, Ele te chama hoje. Ele te chama. E o chamado dele confronta a tua vida. Mas ele não quer te deixar assim. Ele te chama, diz, vem. Vem porque eu tenho algo para ti. E sabe que Jesus é aquele que toma a iniciativa de um relacionamento. Nós viramos as costas para Cristo. Viramos as costas para Deus desde a criação do mundo. E Deus, Ele toma a iniciativa. Sabe qual é a maior iniciativa de Deus? Cristo. Encarnado. Morto e ressurreto. Essa é a iniciativa de Deus em nos buscar. O homem não tinha como chegar a Deus. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu em nosso favor. Ele toma a iniciativa por amor. O mesmo amor que Jesus tinha por esses fariseus. Jesus fala duro, porque precisava ser duro. Talvez é essa linguagem que eles entendiam. Mas cheio de amor e compaixão. Talvez comigo e com você o chamado vai ser meio duro. Alguns logo se entregam e logo entendem quem é Jesus. Outros demora, precisa bater a cabeça, precisa ser muito confrontado com o seu pecado e com as consequências do seu pecado. Enquanto Jesus está dizendo, vem, me escuta, eu tenho sabedoria para ti, eu tenho vida para ti. Mas aqui diz, Jesus disse-lhes, talvez não tendo nem escutado o que eles diziam. Então Jesus começa uma argumentação. Começa uma argumentação para mostrar que o que eles estavam falando era logicamente totalmente inviável. Era um absurdo o que eles estavam falando. Por quê? Porque eles nem refletiram sobre aquilo, simplesmente jogaram porque eles queriam escandalizar. E Jesus dá dois argumentos. Vê o 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino?
A gente leu esse texto em casa e eu nem li a explicação de Jesus. O Arthur falou assim, não, isso não funciona. Né? Falando de, não, expulsa por Satanás. O Arthur entendeu que não tinha lógica o que eles estavam falando. Não, eles vão morrer, ele vai morrer, tipo, não dá certo. Por quê? Porque eles não lutam um contra si mesmo, é o mesmo reino. E o reino dividido não subsiste. Não é interessante que Jesus nem usa um argumento teológico. Ele usa um argumento lógico. Como Satanás vai expulsar Satanás? E Jesus dá um outro argumento. 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? E daí pegou pesado, né? Os discípulos, a quem os fariseus ensinavam. Existia exorcismo naquele tempo, tá? Né? Existiam demônios. E os seus discípulos expulsavam demônios e Jesus diz, se eu expulso por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? E diz, por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. E Jesus diz, aqui eu acho incrível esse texto, versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês, sobre vocês, o reino de Deus. Eita! Concluam o que vocês estão falando. Tirem suas próprias conclusões e as consequências daquilo que vocês estão falando. Ou os filhos de vocês expulsam por Beelzebu, e se vocês não querem admitir isso, chegou no meio de vocês o reino de Deus. Eu sou aquele que tem poder sobre Satanás e os seus demônios. Mas o óbvio não era visto por esses fariseus. Eles não queriam. O que estava explícito diante de todos era que Jesus, então, é o Messias. E o reino de Deus estava ali diante deles. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é que não vê luz? Só aquele que é cego. Você já esteve num quarto totalmente escuro, né? De noite, né? Você está lá dormindo, daqui a pouco o seu celular recebe uma mensagem, acende aquele clarão do seu celular, e talvez nem é uma luz tão forte, mas no escuro, no breu, qualquer luzinha é rapidamente vista e percebida. Mas a Bíblia diz que o Deus dessa era, que é o próprio Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. O óbvio, que estava ali a revelação mais explícita possível, que estava na cara deles, eles não estavam vendo. Atos, capítulo 7, versículos 51 a 53, não vai abrir, mas fala de Estevão, quando Estevão prega o evangelho para fariseus. Ele acusa abertamente os fariseus, vocês mataram o Cristo. Assim como os antepassados de vocês mataram, os profetas, vocês mataram o Cristo.
E diz que então aquele povo, colocando a mão nos ouvidos, levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram e o mataram. Levados pelo Deus dessa era, o príncipe desse mundo. E queridos, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Temos ouvido o seu chamar. Temos visto a luz de Deus brilhando. Deus sempre se revela. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 1, que Deus, desde a sua criação, Ele se revela ao homem, de maneira que todo homem é indesculpável. Não existe desculpa para que digamos, eu não sabia. Deus se revela e todo homem é afastado de Deus para toda a eternidade. Pelo seu próprio orgulho, pela sua própria decisão. Jesus hoje está dizendo, eu sou o Cristo de Deus, vem para mim. Você está escutando o meu chamado? Isso é para você e para mim mesmo. Agora, você está escutando o chamado de Deus? Reconhece o seu poder? Pode continuar ali. Capítulo 12, versículo 30. Deixa eu ler um outro versículo aqui só antes. Versículo 29. Diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Em outros textos paralelos diz assim: só quem pode arrombar a casa de um homem forte ou de um valente é alguém mais forte do que ele. E Jesus está dizendo, chegou no meio de vocês aquele que é mais forte do que Satanás. E qual é a casa de Satanás nesse caso? Aquele homem. Eu sou capaz, eu sou poderoso para livrar esse homem, tirar, amarrar o homem valente, que seria o demônio nesse caso, e arrombar a casa dele. Talvez a gente pegue uma ilustração, parece meio estranho, né? Mas às vezes Jesus usa umas ilustrações assim, parece meio... Mas Jesus é esse que tem poder sobre Satanás. É isso que ele está dizendo. Chegou entre vocês alguém que é mais poderoso do que Satanás. Agora sim, e Jesus então diz assim, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa era, nem na que há de vir. Jesus está falando assim, e se chegou o reino de Deus no meio de vocês, existem implicações poderosas e profundas. Se vocês não estão comigo, vocês estão contra mim. Lembra que eu falei no começo? Diante de Jesus não existe em cima do muro. Como diz uma história, Satanás diz assim, eu sou o dono do muro. Não existe em cima do muro. Ou você crê que Jesus é o Cristo, crê que Jesus é aquele que salva e redime a sua vida, ou você está contra Ele. Aquele que não ajunta com Cristo, espalha. Você não pode ser mero observador. E Jesus então faz essa afirmativa, essa afirmação que todo aquele que disser, todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quem falar talvez uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado,
mas aquele que falar contra o Espírito não será perdoado nem nessa era, nem na que há de vir. Seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu quero ser humilde aqui de reconhecer. Você pode pegar diversas explicações de teólogos, homens tementes ao Senhor, e você vai ver discordâncias. Mas o que eu entendo com esse texto é que a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica a respeito de Cristo. Ele é uma testemunha de Cristo. E naquele momento, Jesus estava agindo sob o poder do Espírito Santo. Então, quando aqueles fariseus disseram, você está fazendo esses milagres no poder de Beelzebu, eles estavam dizendo que o Espírito Santo que agia nele era Beelzebu. Jesus disse, isso não é perdoado. De outro modo, talvez podemos pensar assim, não existia diante deles uma revelação maior do que aquela que eles estavam vendo. A conclusão que Jesus tirou, de que chegou no meio de vocês o reino de Deus. Vocês estão vendo alguém que tem poder sobre Satanás agindo neste momento. Não existe desculpas. Vocês estão num beco sem saída teológico aqui, mas vocês ainda assim não querem dizer que eu sou o Cristo. É aquele que deliberadamente entende, reconhece, mas não aceita. Alguns teólogos vão dizer que esse pecado já não pode ser cometido hoje, porque Cristo não está corporalmente no nosso meio. Para que a gente diga que o que Jesus está fazendo através do Espírito é poder de Beelzebu. Mas eu entendo que hoje, esse pecado seria correspondente à falta de fé. Deus se revela e nós não cremos. Se você morre sem depositar sua fé em Cristo, acabou. Acabou. Acabou, não existe mais saída. Você pode ser boa pessoa. A Bíblia fala, né? Que alguns vão chegar no céu e dizer assim, não, nós curamos, nós expulsamos demônios. Jesus diz, nunca te conheci, meu querido. Ele não ia dizer meu querido, né, eu acho. Mas eu nunca te conheci. Afaste-se de mim. Temos crido que Jesus é aquele que diz ser. A reação dos fariseus, na verdade, revela o nosso interior pecador. Cristo se revela, nós negamos. Viramos as costas para Ele. Ele nos chama e nós rejeitamos a Cristo. Nosso desejo de controle, ele duvida e reage ao domínio do reino de Deus. Até quando nós vamos resistir ao fato concreto e certo de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, o Filho de Davi que se assentará no trono, que Ele é a resposta para todos os nossos anseios mais profundos, que Ele é o restaurador da nossa vida e de todo o universo. Não sejamos como os fariseus, duros de coração. Existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam a Jesus como Salvador da humanidade. A Bíblia fala da morte eterna. Vivamos eternamente em Jesus. Cristo morreu e ressuscitou para termos uma nova vida, nascermos de novo, termos uma nova natureza. Você está disposto a se negar e deixar que Cristo seja de fato Deus, Senhor e Salvador da tua vida? Pode passar.
2 Coríntios 6, versículo 2 diz que agora é a hora. Esse é o dia da salvação. É hoje que Jesus te chama. Agora é a hora. Convido a baixar a tua cabeça. E escute o que eu vou falar. E tente se colocar. Entender diante de Deus, assuma qual é a sua posição. Talvez você nunca reconheceu que Jesus é o Cristo. Talvez logicamente sim, como provavelmente os fariseus também entenderam, mas talvez você nunca quis deixar o controle da sua própria vida. Talvez você diz, não, a minha vida é muito preciosa para mim. Escute o que a Bíblia diz. Aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. Aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhar. Essa é a lógica do reino. Não tema em perder o controle daquilo que você não tem controle. O único que pode controlar a sua vida é Cristo. Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa Ele controlar. Destruir os seus alicerces e construir alicerces eternos. Alicerces que nunca vão se abalar. Isso eu digo para aqueles que nunca decidiram entregar a sua vida para Jesus. Mas talvez você e eu, talvez você já entregou a sua vida para Jesus. Mas tem áreas onde você se comporta como fariseu. Você não quer largar a mão. Não quer deixar que o Espírito Santo haja poderosamente na sua vida. Destrua os seus conceitos. Deixa que Jesus destrua a sua vida. Não existe coisa melhor. Dói muito. É difícil, é. Mas o resultado é esplêndido. O resultado é vida. Agora e vida eterna. Jesus nos promete isso. Creia na palavra de Jesus. Talvez aquele seu pecado que você tem de estimação, largue. Entregue-o diante de Deus. Talvez o seu orgulho, o seu egoísmo, o seu jeito de tratar o próximo, a sua ira. Esse desafio de hoje fez eco no teu coração. Você hoje quer entregar teu coração para Jesus. Eu quero pedir que todo mundo esteja de olho fechado. Eu quero que você só me dê um oizinho assim. Se você nunca tomou uma decisão por Jesus, você hoje quer tomar uma decisão e entregar a sua vida para aquele que tem poder sobre a morte, sobre Satanás, sobre o inferno. Me dá um oi. Ninguém está vendo. Eu estou vendo isso. E agora, se você reconhece na sua vida algo em que Cristo não é ainda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu quero te pedir um passo de fé. Não é nada, talvez, fantasioso,
ou que tem poder em si mesmo. Mas eu quero te convidar a se levantar e ficar de pé, junto comigo, porque eu sei de coisas que eu preciso mudar, de coisas que eu preciso largar, áreas da minha vida em que o Senhor precisa ser Senhor e Rei. Se você tem algo diante de Deus que você reconhece, põe de pé. Eu quero orar contigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Não há nada escondido diante de Ti, Senhor. Tu conhece o nosso coração. Eu quero te pedir restauração. Tu és o Deus da restauração. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, Tu és, eu admito, Senhor, diante de Ti, Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Salvador do mundo, aquele que veio restaurar todas as coisas. Não há ninguém superior a Ti. Tu tens o poder, toda a autoridade foi dada a Ti, Jesus. Senhor, exerce essa autoridade sobre a minha vida. Quebra, Senhor. Abençoa meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor, se colocaram de pé. Num ato de fé e coragem, Senhor, de admitir a si mesmos e diante de Ti, Senhor. De que não conseguem sozinhos. De que precisam da ação do Teu Espírito Santo. Age, Senhor, Tu conhece. Eu não conheço os problemas de cada um, as dificuldades. Tu sabes, Senhor. Age, Senhor, transforma, quebranta corações. Traz vida no deserto, Senhor. Traz vida. Como Ezequiel viu aquela visão dos ossos secos, Senhor. Poderá viver esses ossos? Espírito Santo, traz vida, Senhor. Renova a nossa vida. Queremos ser semelhantes a Jesus. Glória ao Teu nome. Queremos dar glória ao Teu nome com o nosso modo de agir, Senhor, em santidade e justiça, Senhor. Se é necessário, Senhor, acertarmos algo com alguém, nos dá essa coragem, porque é isso que Tu pedes de nós. Que assim seja, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Convido todos a ficar de pé. Se você tem algo que julga precisar, entende que precisa de alguém para ajudar, eu te convido, assim como você teve coragem de ficar de pé, eu te convido a buscar alguém para conversar. Temos homens e mulheres tementes a Deus aqui no nosso meio. Claro que eu sei que Davi e Sara estão à disposição. Estou à disposição com Júlia, Jailson e outros aqui também estão à disposição. Mas você não precisa necessariamente vir conversar com a gente, entende? Abra o seu coração. Confessem seus pecados para serem curados, a palavra diz. Que assim seja. E se você quer aceitar a Cristo como seu Salvador e talvez não teve coragem de levantar a mão, vem falar comigo. Bem tranquilo. Me manda mensagem durante a semana. Estamos aí à disposição. Amém.
pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.